Pronto, pessoal, então vamos agora para as vogais, tá certo? As vogais, muita gente acha bem complicado, e eu também achei bem complicado no começo para aprender, tá certo? E não tem outro método, é repetição, tá? Eu vou tentar fazer aqui de um modo que eu acho que é tranquilo para, nesse momento, a gente decorar, tá certo? Então, novamente, repete aí umas 10 vezes, tá certo? A escrita de cada vogal para você aprender. Eu vou fazer só duas variações de cada vogal, que são as principais, tá certo? Depois a gente vai aprendendo as exceções, mas nesse momento eu acho que é interessante você aprender só duas variações de cada vogal, que são as principais, as que mais aparecem, tá certo? Para depois você ir para as exceções, para você ir para as variações, tá? Então eu vou usar sempre aqui o Aleph como base para a gente colocar as vogais, tá certo? Você pode usar qualquer outra letra que você quiser para ir testando. Então, olha, primeira coisa, né, é você colocar as vogais como nós já as conhecemos, né? O A, o E, o I, o O e o U, tá certo? Pronto, agora vamos escrever as vogais em hebraico, tá? Então, olha, eu vou fazer a letra em hebraico com uma outra cor aqui para a gente diferenciar, tá certo? Então, como eu falei, eu vou usar o Aleph como base, tá certo? Então, o Aleph. E como eu falei, eu vou fazer duas variações de cada letra, que são as principais, tá certo? Então, colocar Aleph aí em todo mundo, tá? Lembrando que o Aleph, na palavra, o Aleph sozinho, ele não tem som, certo? Ele só vai assumir algum som se ele tiver com alguma vogal, tá? Então, olha, duas aí para cada um, tá certo? Então, vamos lá. Agora, olha, vamos fazer as vogais. Por enquanto a gente colocou só o Aleph, não colocamos nenhuma vogal, tá certo? Vamos fazer as vogais. Vou fazer novamente com a caneta preta para destacar, tá certo? Então, ó, o A, né, pode ser com um Tzinho aqui embaixo, tá certo? Ou só um tracinho. Esse aqui é o A, tá? Esse aqui é o A. Depois eu volto para falar algumas particularidades, certo? O E são dois pontinhos ou três pontinhos. Pronto. Você colocou assim, já tem duas variações da vogal E. Lembrando outra coisa, eu estou fazendo aqui no Aleph, mas ele pode vir embaixo de qualquer letra, certo? Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo, a gente vai fazer um exercício de combinação de vogal e consoante para formar pequenas sílabas, tá certo? Aí vocês vão ver que essas vogais elas podem vir praticamente embaixo de qualquer letra, tá? Para formar uma sílaba, ok? Então aqui A, né, um Tzinho e aqui um tracinho, o E, dois pontinhos ou três pontinhos, tá? O I pode ser só um pontinho aqui embaixo, certo? Ou um pontinho com um Hirek, perdão, um pontinho com o Yud, tá? Com o Yud, tá certo? Então isso aqui é o I. Então, novamente, qualquer consoante que tem um pontinho e depois um Yud, tá? A gente vai ler essa sílaba com um I, tá? O I. O O, ele pode ser só um pontinho aqui em cima, tá certo? Ou ele pode vir acompanhado, tá? Com um Vav com um pontinho, tá? Então esse aqui é um pouquinho mais complexo da gente aprender, certo? Só repetindo mesmo, certo? Só fazendo isso aqui umas 10 vezes para a gente aprender, certo? Então aqui, ó, qualquer letra, eu estou usando o Aleph como base, tá certo? Mas qualquer letra seguida de um Vav com um pontinho em cima, a gente vai ler essa sílaba com um O, né? Com a letra O, com a vogal O. E o U pode ser assim, olha, três pontinhos na diagonal, tá certo? Três pontinhos na diagonal, tá? Ou então também aqui, olha, um Vav com o pontinho no meio, tá certo? Vav com pontinho no meio. Então, cuidado para não confundir, né? Vav com pontinho no meio na sílaba vai ter som de U, o Vav com pontinho em cima vai ter o som de O,
tá certo? Agora vamos para algumas particularidades, tá certo? Vamos para os nomes das vogais. Então, você já aprendeu aí como é que escreve as vogais, certo? Então, você não precisa necessariamente decorar o nome das vogais em hebraico para esse momento, tá certo? Como eu falei, a ideia aqui é fazer alguma coisa mais rápida. Mas aí, se você quiser dar pausa, ficar praticando isso aqui e seguir para a próxima parte, tudo bem. Mas só para a gente enriquecer um pouquinho, né, o nome das vogais, certo? Então aqui a gente tem o kametz, tá? O patá, kametz, patá, tsere, tsere, segol, tá? Segol, hirek, 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 yud, tá? Só o pontinho aqui em cima é o rolen, tá? Rolen. E aqui, ó, como o rolen tá com vav, rolen vav, certo? Rolen vav, tá? Esses três pontinhos aqui, a gente tem o kibbutz, tá? Kibbutz. E aqui, ó, o vav com esse pontinho no meio, né? É o shurek, tá? Shurek.